Tem sido um dia muito intenso no setor policial e ainda mais para as polícias civil e militar, que hoje fizeram a prisão de um homem que é suspeito de um latrocínio. O que aconteceu? Essa pessoa matou um idoso de 90 anos. Esse idoso vinha sendo procurado, foi localizado morto. O caso é suspeito de latrocínio, que é quando existe o roubo seguido de morte. Esse homem, inclusive, após o crime, ele voltou ao local, foi visto por populares que acionaram a polícia. Eles tentaram capturar essa pessoa por conta própria. Ele deu conta de fugir. Esse caso todo, numa área movimentada, Avenida Filadélfo Gouveia Neto, e para tentar escapar, ele entrou em uma tubulação de esgoto e quando a polícia chegou, deu um trabalho muito grande. Veja só. A casa de seu Alcides João Antônio, que fica no Jardim Conceição, em Rio Preto, foi encontrada assim, toda revirada. O idoso, que mantinha um box no camelódromo da cidade, teria sido vítima de latrocínio, que é o roubo seguido de morte. Era bem nessa casa que seu Alcides vivia sozinho aos 90 anos. Vizinhos contam que não ouviram nada aqui no conjugado de casas, mas que deram a falta dele por conta do carro não estar estacionado em frente ao portão. Foi nesse momento que um dos vizinhos veio até aqui na casa do seu Alcides para ver o que tinha acontecido com ele e se depararam com o corpo da vítima caído ao chão. Com os pés amarrados, a mão amordaçado, com lençol atravessado no pescoço, a face bem machucada e já, em óbito. Segundo os vizinhos, o suspeito voltou à cena do crime após o corpo da vítima ter sido retirado do imóvel, que até já estava limpo. O homem foi flagrado por eles por conta dos barulhos vindos da casa. Ele estava escondido dentro da casa dele, numa boa, como se nada tivesse acontecido. Quando ele escutou o meu primo conversando, ele se alterou. Aí meu primo foi em cima dele para segurar e para a polícia chegar. O homem de 34 anos conseguiu escapar e correu em direção a uma das avenidas mais movimentadas da cidade. Vimos que moradores do bairro estavam correndo atrás dele numa tentativa de linchamento. Tentamos fazer a abordagem dele, porém ele correu sentido Avenida Filadélfia e se jogou no fosso do rio. Conseguimos fazer com que ele saísse, sem que ocorresse qualquer tipo de intervenção mais gravosa, tanto para salvaguardar a integridade dos policiais como do própria pessoa. As polícias civil e militar, em uma ação conjunta, interditaram o local. Foram mais de 2 horas de negociações até que o suspeito finalmente foi capturado. Nesse momento, parece que as equipes policiais então conseguiram capturar o suspeito de ter sido o autor desse latrocínio aqui em São José do Rio Preto. O suspeito, que seria usuário de drogas, foi conduzido à sede da DEIC. Ao delegado, ele negou ter tirado a vida de Alcides, mas teria confessado o roubo de uma moto e acabou sendo preso em flagrante. Em relação ao latrocínio, o delegado, que está à frente da investigação, solicitou a prisão temporária de Silvio Fernando Vitoraço, que já chegou a cumprir mais de 10 anos de prisão por outros crimes. Estou representando pela prisão temporária dele, para verificar a participação dele e entender toda a ocorrência do crime, eventual participação dele ou não e de terceiras pessoas em relação ao latrocínio. Porque tem alguns elementos que indicam que ele pode ter participação. Com relação ao roubo de moto, chamamos a vítima que ela reconheceu ele e ele próprio confessou o roubo, dando detalhes que somente quem roubou saía, inclusive os locais onde ele entregou as réis furtivas que foram roubadas. Familiares e amigos lamentam a perda de um homem trabalhador, vítima de um crime brutal. Muito triste, muita crueldade, foi muita crueldade. Uma pessoa dessa aí não é gente. Não é gente de jeito nenhum, é um monstro. Ele é um monstro, esse cara. Para mim, eu não considerava ele como inquilino. Para mim, ele era uma parte da família. Ele era uma pessoa que não tem o que falar. Seu Alci está aqui comigo há 5 anos, estava aí. E eu perdi um da família. Que tristeza, né? Você imagina só a polícia. Se a gente que está distante se choca, se sensibiliza com essa extrema violência. Tivemos acesso a algumas imagens internas da casa quando esse senhor foi localizado, um idoso de 90 anos, uma extrema violência. Obviamente a gente não vai mostrar, até para poupar a família e quem nos assiste agora, mas merece esclarecimento ainda mais preciso para não restar nenhum tipo de dúvida em relação a esse caso. A família desse rapaz, inclusive, mora ali nas redondezas, naquela região. Você vê o que é o efeito da droga, né?
Ele matou, amordaçou, aliás, a gente fala porque é informação da polícia, mas obviamente é uma suspeita. Mas se confirmada, mesmo sabendo de tudo isso, voltou ao local do crime, muito provavelmente por conta do efeito da droga e dessa dependência doentia que as pessoas matam, assaltam, invadem, sem achar que vai ter algum tipo de consequência. É muito triste, né? Os nossos sentimentos a essa família, a todos os amigos também desse aposentado.